Bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família neste dia. Nós estamos mais uma vez entrando aqui no canal do YouTube Palavra Viva para trazer uma pequena meditação com os queridos nesta manhã de 26 de abril de 2019. E nós gostaríamos de tratar nessa manhã com vocês a respeito de um tema muito importante para um cristão, que é os benefícios da graça de Deus. Deus é amor, queridos. Deus nos ama e tudo aquilo que nós precisamos nós encontramos na sua palavra. Eu sempre costumo dizer que o manual do cristão, a bússola do cristão é a palavra de Deus. Quando nós estamos perdidos, quando nós estamos sem uma direção, quando nós não estamos achando o norte da nossa vida, nós precisamos ir para a palavra, porque ela vai nos dar a direção certa, ela vai nos mostrar o caminho a seguir. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã a respeito dos benefícios da graça de Deus. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos fala assim: E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e verdade vieram através de Cristo. Nós temos recebido do Senhor graça sobre graça. Por que eu gostaria de tratar nessa manhã a respeito dos benefícios da graça? Porque muitas vezes nós estamos, queridos, vivendo períodos difíceis da nossa vida e nós não entendemos que tudo que nós precisamos e tudo que nós queremos, Jesus ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais já estão preparadas para nós. Ele já conquistou. Nós temos que tomar posse disso. Mas o porquê que muitas vezes nós não conseguimos tomar posse das bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério? Porque muitas vezes nós não entendemos que não é por merecimento que eu vou conquistar. Aí no mundo, o mundo diz que você tem que batalhar, que você tem que lutar, que você tem que ir atrás, que você tem que correr, que você tem que se esforçar. Porque se você não se esforçar, você não vai conquistar nada na vida. Ela é uma meia-verdade, porque quando comparada com a palavra de Deus, realmente, para você conquistar as coisas, você não pode ficar parado. Mas quando fala de graça, não. A graça de Deus não é por merecimento, não é porque eu corro atrás, não é porque eu conquisto. A graça, ela é um favor imerecido. Eu não mereço ser abençoado, mas mesmo assim Deus me abençoa. Eu não mereço ser tocado por Deus, mas mesmo assim Deus me toca. Eu não mereço ouvir a voz de Deus, mas mesmo assim Ele fala comigo. Não porque eu sou perfeito, não porque eu sou tal, mas porque Ele me ama, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para minha casa. Então, queridos, benefícios da graça de Deus. Quais são os benefícios da graça de Deus? É disso que eu quero compartilhar com os queridos neste dia. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra graça, ela significa favor imerecido. Essa é a tradução mais literal dessa palavra. Mas lá no hebraico, a palavra graça, ela vem de uma palavrinha chamada shem. Shem significa curvar-se, abaixar-se. E significa que isso é uma conotação de favor que uma pessoa não merece de um ser superior. A palavra graça no hebraico então significa shem. Shem significa curvar-se, abaixar-se. E a graça, a palavra graça no grego, ela é uma palavrinha chamada charis. Charis significa favor não merecido, ou seja, a pessoa não merece, mas mesmo assim ela recebe. A pessoa é aquilo que nós sempre dizemos, por exemplo, se nós fôssemos traduzir para esse mundo nosso aqui. É como se uma pessoa que trabalhasse numa determinada empresa, essa pessoa ela faltasse serviço, essa pessoa, e quando ela fosse trabalhar, essa pessoa não desempenhasse o seu trabalho corretamente, mas mesmo assim o seu supervisor chega até ele e diz: olha, eu sei que você não merece uma promoção porque você falta serviço, eu sei que você não merece um aumento no seu salário porque você não desempenha bem a sua função, mas mesmo assim eu vou promover você aqui na empresa e eu vou aumentar o seu salário na empresa.
Isso é um favor imerecido no mundo. Mas e quando fala em relação à palavra de Deus? A palavra de Deus ela é clara, que todos pecaram, todos, sem exceção. Não existe um homem sequer, não existe uma mulher sequer que não tenha pecado e que não está sujeito a pecar. Mas, através do Senhor Jesus Cristo, nós temos recebido graça sobre graça. E a Bíblia diz que isso não vem de nós, isso é um favor de Deus. A graça, ela é um atributo de Deus que opera em favor dos homens. A graça é um atributo que Deus disponibilizou, que está operando em nosso favor. Quando nós vamos orar, muitas vezes Deus sabe que nós estamos orando, mas que no nosso coração há coisas que não agradam a Ele. Mas mesmo assim Ele ouve a nossa oração. Muitas vezes nós estamos em pecado contra Ele, mas pela sua graça que veio através de Jesus Cristo e que é um atributo dele, mesmo assim Ele continua nos abençoando. Por quê? Porque Ele é amor, porque Ele é bondoso, porque Ele ama os seus filhos e porque Ele não quer ver os seus filhos passando necessidade, Ele não quer ver os seus filhos na sarjeta. Agora vamos lá. Quais são os benefícios da graça de Deus? Primeiro benefício da graça de Deus está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ler aqui essa passagem de Tito, capítulo 2, versículo 11, aonde Paulo, escrevendo para Tito, ele diz o seguinte, Tito capítulo 2, versículo 11, fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. O primeiro benefício da graça de Deus é que através de Jesus Cristo e através da sua graça, nós somos salvos nele. A graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Que graça é essa que Paulo está falando a Tito? É o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Mas por que isso aconteceu? Para que através do sacrifício dele lá na cruz, nós fôssemos salvos. E isso é graça de Deus, é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós estávamos afogados, nós estávamos atolados nos nossos pecados, mas pela graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, nós podemos entrar diante do trono de Deus e dizer: Senhor, eu sou salvo em Cristo Jesus. Esse é o primeiro benefício da graça de Deus, é que nós somos salvos. Nós podemos dizer que nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos que um dia nós iremos encontrar o nosso Senhor nos céus, e nós seremos salvos não pelo merecimento, nós seremos salvos não porque nós falamos bonito, não porque nós pregamos bonito, nós seremos salvos não porque nós fazemos parte de uma congregação, parte de uma igreja, mas nós seremos salvos porque a graça de Deus se manifestou nessa terra e é um favor imerecido. Nós não merecíamos ter recebido Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Mesmo assim, nós o recebemos. Amém? O segundo benefício da graça de Deus é que através dela nós somos perdoados. Através da graça. Lá em Efésios, eu vou ler aqui também, Efésios capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor ela fala algo interessante. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, fala o seguinte: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver perdão. Sem derramamento de sangue não pode haver perdão. Então,
Quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, ele estava derramando aquele sangue para que houvesse absolvição de pecados, perdão de pecados. Pecados de quem? Meus e seus. E isso tudo veio por intermédio da graça que foi revelada, salvadora, através do Filho de Deus chamado Jesus. Então, através do sangue dele, nós somos perdoados. E isso é um favor imerecido. É outro benefício da graça de Deus. Eu não mereço levantar todos os dias, porque eu sou um homem que estou sujeito a pecar e peco todos os dias. Mas, através da graça dele, ele está sempre me perdoando. O seu sangue está sempre agindo em meu favor diante do Pai, quando eu erro, quando eu peco, quando eu desagrado a Deus e quando eu dobro os meus joelhos e digo, Senhor, me perdoa, através do sangue do Cordeiro lá na cruz e da sua graça, eu sou perdoado. Esse é o segundo benefício da graça de Deus. Nós somos perdoados através dela. Terceiro benefício da graça de Deus é que através da graça de Deus nós somos redimidos dos nossos pecados. Nós somos redimidos dos nossos pecados. Lá em Efésios mesmo, onde eu li capítulo 1, versículo 7, fala isso. Efésios 1, versículo 7, falou ali o quê? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Através disso, queridos, através da bondade do Senhor, porque Deus, ele é Pai, e Deus, ele não quer ver um filho dele caído na sarjeta. Deus é Pai, e ele não quer ver nenhum filho dele no inferno. Então, através do seu Filho, ele vai nos redimindo, ele vai nos abençoando. Amém? Quarto benefício da graça de Deus. Através da graça de Deus, nós somos justificados. Em Romanos fala isso. Romanos capítulo 13, eu vou ler aqui. Romanos 13, versículo 23 e 24. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, como eu falei no princípio deste vídeo, todos. Pastor peca, obreiro peca, missionário peca, profeta peca, pessoas lá da simples pecam, mas a Bíblia é clara quando ela diz que através do sangue do Cordeiro nós somos redimidos. Através do sangue do Cordeiro nós somos justificados gratuitamente. É de graça, é favor imerecido. Eu pequei, mas ainda assim o Senhor me perdoa. Eu errei, mas ainda assim Ele me perdoa. Por quê, queridos? Porque é pela graça, é pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, em Jesus nós somos justificados. Quando nós erramos, nós somos justificados através da graça. Nós podemos chegar na sua presença e dizer, Senhor, me perdoa, eu errei. E Ele vai, através do seu sacrifício na cruz, nos justificar. E não é porque eu mereço, não é porque você mereça. É porque Ele é bom em todo o tempo. E para encerrar este vídeo, que é um vídeo muito pequeno e simples, o quinto benefício da graça de Deus está lá em Tito. Tito fala algo interessante. Tito capítulo 3, versículo 3 ao 6, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto houve um tempo que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de nosso Deus e Salvador foram manifestada a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Quinto benefício da graça de Deus, nós somos regenerados através da graça de Deus. Todos os dias, Deus ele vai nos regenerando, Deus ele vai nos abençoando, Deus ele vai transformando a nossa vida. Eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. E isso faz parte de uma regeneração que vem através do Espírito Santo e através da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra muito simples possa abençoar a sua vida. E amanhã nós estaremos aqui de novo no canal do YouTube Palavra Viva, trazendo mais uma reflexão a respeito de algum assunto que Deus vai ministrar no nosso coração. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus.